Ela deu à luz a 4 filhos, mas ninguém imaginava o que aconteceria dias antes do parto. Em uma noite silenciosa e abafada, o calor do verão ainda pairava no ar, apesar da brisa leve do início do outono que tentava amenizar o ambiente. A luz amarelada da sala de jantar lançava sombras suaves nas paredes, criando uma atmosfera de introspecção e expectativa. Melissa e Giovanni estavam imersos em um mar de papéis que pareciam se multiplicar a cada olhar que davam para os documentos. Extratos bancários, acordos de empréstimo e contratos de refinanciamento de casa. A mesa estava coberta por uma papelada imensa, refletindo semanas de trabalho árduo e dedicação incansável do casal. O relógio na parede marcava quase meia-noite, mas a exaustão não era suficiente para apagar a faísca de esperança que brilhava nos olhos de ambos. Melissa, com os cabelos soltos e um semblante tenso, passava as mãos sobre uma pilha de papéis e seus dedos rapidamente percorriam as informações que havia revisado inúmeras vezes. Giovanni, ao seu lado, tentava manter um semblante sereno, mas o brilho da luz de seu laptop revelava a frustração e a ansiedade que ele tentava esconder. Olhando os números e as planilhas, seu cérebro esforçou-se para encontrar sentido em cada valor e cada cálculo diante dele. Giovanni, acho que encontrei um erro aqui, disse Melissa, apontando para um ponto específico no extrato bancário. Sua voz, embora cansada, tinha um certo tom de determinação. Giovanni inclinou-se para olhar mais de perto, ajustando os óculos que já pareciam pesar sobre o nariz. Deixe-me ver. Ah, é verdade. Esse número está incorreto. Isso pode afetar o total, confirmou Giovanni, ajustando os cálculos no laptop. Ele digitou com precisão, corrigindo o erro, enquanto uma expressão de alívio começava a tomar conta de seu rosto. Olha, parece que o ajuste faz uma grande diferença. Vamos ver como isso muda o quadro geral. O silêncio tomou conta novamente do ambiente e era interrompido apenas pelo som dos teclados e o ocasional sussurro de papéis sendo movidos. O ar estava carregado de uma tensão palpável, quase como se cada minuto carregasse o peso de todo o esforço que haviam feito. Finalmente, Giovanni se afastou do laptop com os olhos fixos no total revisado. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma revelação importante. Melissa, disse ele com a voz um pouco trêmula, acho que finalmente economizamos o suficiente. Vou ligar para o médico e, assim que possível, iniciaremos o tratamento de fertilidade. Melissa ergueu os olhos para encontrar o olhar de Giovanni, e nesse momento, as palavras se tornaram desnecessárias. O peso dos meses de planejamento, das noites sem dormir e das pequenas renúncias financeiras se dissolveu em um instante de pura emoção. Ela se levantou, caminhando em direção a ele, e o abraço que se seguiu foi silencioso, mas repleto de uma alegria compartilhada. Os dois se abraçaram por um longo momento, com as respirações sincronizadas, enquanto as lágrimas de alívio e felicidade começavam a brotar em seus olhos. O sonho que tinham alimentado com tanto cuidado e sacrifício estava finalmente ao seu alcance. O tratamento de fertilidade, que antes parecia um objetivo distante e quase inalcançável, agora se tornava uma possibilidade real. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para Melissa e Giovanni. Após a confirmação do financiamento para o tratamento de fertilidade, cada dia parecia um passo mais próximo da realização do sonho que vinham perseguindo há tanto tempo. A cada visita ao médico, a ansiedade de ambos era palpável e a espera pelos resultados dos exames se transformava em um misto de esperança e apreensão. Alguns meses e 2 tentativas de inseminação artificial depois, em uma manhã ensolarada, o teste de gravidez trouxe uma confirmação que fez o mundo do jovem casal brilhar. Melissa segurava o exame com as mãos trêmulas e o resultado refletido nas 2 linhas significavam mais do que um
simples teste positivo. Ela olhou para Giovanni com os olhos marejados de emoção, sem saber o que fazer. Giovanni, que havia acabado de entrar na cozinha, mal conseguiu acreditar quando viu a expressão no rosto de Melissa. Você está me dizendo que... Ele começou, mas sua voz falhou por conta da emoção. Melissa apenas acenou, e um sorriso radiante se formou em seus lábios. Sim, estamos grávidos. Giovanni a abraçou com força. Um sorriso largo tomou seu rosto, e por um momento o tempo pareceu parar para os dois. Era como se todos os esforços, todas as noites sem dormir e os desafios enfrentados tivessem levado a este único e sublime momento de alívio. Eles se abraçaram, riram e choraram juntos, com o calor e a alegria preenchendo a pequena cozinha onde haviam passado tantas horas planejando a chegada de um futuro filho. Assim, o próximo passo era realizar o exame de ultrassom, que prometia revelar mais sobre a nova vida que estava crescendo. 2 dias depois, Melissa e Giovanni estavam na sala de espera do consultório médico, com seus corações batendo no mesmo compasso. A expectativa do momento estava quase insuportável. Quando foram chamados, entraram na sala com uma mistura de nervosismo e entusiasmo em seu rosto. O médico, um homem gentil e experiente, preparou o equipamento com um sorriso tranquilizador. Com licença, vamos dar uma olhada nesse bebê, então. Ele aplicou o gel frio na barriga de Melissa e começou a mover o transdutor sobre sua pele. A imagem na tela parecia confusa e borrada no início, mas logo as formas começaram a se definir. Aqui estão os batimentos cardíacos, disse o médico apontando para uma área na tela. E, bem, aqui estão 2 corações batendo. Melissa e Giovanni olharam para a tela, com os olhos arregalados de surpresa. Era como se um sonho tivesse se tornado realidade de maneira muito mais grandiosa do que esperavam. Gêmeos, Giovanni repetiu com a voz cheia de incredulidade. Sim, confirmou o médico com um sorriso. O tratamento foi um sucesso além das expectativas. Você está gerando 2 vidas. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do batimento cardíaco dos bebês e pela respiração ofegante do casal. Melissa apertou a mão de Giovanni e seus olhos brilhavam, cheios de lágrimas de felicidade. Gêmeos, nós vamos ter 2 bebês, Giovanni. Ela sussurrou, quase sem acreditar em suas próprias palavras. Giovanni apertou a mão de Melissa de volta, com os olhos repletos de um amor profundo e uma felicidade sem limites. Eu não consigo acreditar. É mais do que sonhamos. Mesmo sabendo dos riscos e desafios associados a uma gravidez de gêmeos, o entusiasmo de Melissa e Giovanni não diminuiu. A ideia de receber 2 novas vidas enchia seus corações com uma alegria indescritível, e eles estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo, gratos e radiantes com a notícia de que, finalmente, o sonho de serem pais estava se concretizando de uma forma inesperadamente grandiosa. Os primeiros 3 meses se passaram com uma rapidez quase surreal, e a gravidez de Melissa avançava com seus próprios desafios e complexidades. À medida que o tempo passava, as consultas médicas se tornaram mais frequentes e o monitoramento constante era necessário devido ao risco elevado associado a uma gravidez de múltiplos. Melissa e Giovanni se ajustaram à nova rotina com uma determinação firme, mas as noites e os dias se misturavam em um turbilhão de preocupação e cuidados intensivos. Em uma tarde cinzenta, Melissa e Giovanni chegaram ao consultório para uma ultrassonografia de rotina. O ambiente estava carregado de uma ansiedade palpável e o silêncio na sala de espera parecia espelhar a tensão que ambos sentiam. Quando foram chamados para o exame, Melissa segurou a mão de Giovanni com força e seus olhos refletindo uma mistura de esperança e nervosismo.
Com um olhar sério, o médico começou o exame com a mesma gentileza e profissionalismo de sempre. O som do transdutor, movendo-se sobre a barriga de Melissa, encheu a sala. E as imagens, agora mais claras, começaram a aparecer na tela. Giovanni tentava decifrar as imagens enquanto Melissa, deitada, olhava para a tela com expectativa e preocupação. O médico, após alguns minutos, finalmente interrompeu o silêncio. Melissa, Giovanni, preciso lhes dizer algo importante. Pode ser que eu tenha cometido um erro. A voz dele era grave e cheia de uma seriedade que fez o coração de ambos disparar. No último ultrassom, eu disse que havia 2 corações batendo, mas, na verdade, agora, eu detectei 4 batimentos cardíacos. Você está gerando 4 bebês, Melissa. As palavras pairaram no ar e, por um momento, o mundo pareceu girar ao redor de Melissa e Giovanni. Giovanni olhou para Melissa com uma expressão de espanto e preocupação. 4? Ele repetiu com a voz falhando pela emoção. Sim, confirmou o médico. Parece que houve uma divisão dos embriões, o que resultou em uma gravidez de 4 fetos. Isso é extremamente raro e muito complexo. A revelação foi um choque duplo para o casal. O que antes parecia ser uma alegria imensa, agora se transformava em um desafio monumental. Melissa foi imediatamente internada para monitoramento constante. A equipe médica explicou que a gravidez de múltiplos apresentava riscos ainda maiores e que ela precisava de cuidados especiais para garantir a saúde dos bebês e dela mesma. Apesar do cansaço e da inquietação, Giovanni fez questão de estar ao lado de Melissa a todo momento. Ele passava as noites no hospital, deitado em uma cadeira desconfortável ao lado da cama dela. O amor e a dedicação de Giovanni eram evidentes em cada gesto. Ele insistia em permanecer ao lado de Melissa, mesmo que isso significasse passar noites inteiras em uma posição incômoda. Você está fazendo a parte mais difícil. O mínimo que posso fazer é estar ao seu lado, ele dizia, segurando a mão de Melissa com firmeza e um olhar cheio de amor. Tocada pelo sacrifício e pela presença constante de Giovanni, Melissa encontrava força nas pequenas coisas, no calor da mão dele segurando a dela, nas palavras de encorajamento e no conforto de saber que ele estava ali, compartilhando o peso do desafio que enfrentavam. O amor deles parecia ser uma âncora em meio às dificuldades da gestação. No entanto, mesmo com toda a dedicação e esforço, o destino estava prestes a se mostrar cruel. A vida, que havia começado com tanta esperança e expectativa, estava prestes a dar um golpe devastador na vida do casal, testando a resiliência e a força deles de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. Em uma noite fria e silenciosa no hospital, Melissa estava deitada na cama, com os pensamentos pesados e inquietos, enquanto esperava ansiosamente a chegada de Giovanni após o trabalho. A rotina do hospital havia se intensificado ainda mais, e o local se tornou um segundo lar para ela. Além disso, a companhia de Giovanni nas visitas e nas noites passadas ao seu lado se tornou um ponto de paz em meio à tempestade que se abatia sobre suas vidas. O brilho fraco das luzes do corredor filtrava-se pela janela, lançando sombras suaves que dançavam na parede do quarto. De repente, o som de passos rápidos e apressados interrompeu a calma da noite. Melissa levantou-se com dificuldade, tentando esticar-se para ver quem estava se aproximando. Quando a porta se abriu, ela esperava encontrar Giovanni ou um dos enfermeiros, mas em vez disso, sua mãe entrou na sala com uma expressão de pavor estampada no rosto. O olhar angustiado da mulher foi o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado. "Mãe, o que aconteceu?" Melissa perguntou, com a voz tremendo de preocupação. O coração dela começou a bater mais rápido, e o medo de algo ruim ter acontecido se instalou em seu peito.
A mãe de Melissa respirou profundamente, tentando controlar o choro que ameaçava tomar conta dela. Melissa, eu não sei como te dizer isso, mas houve uma tentativa de assalto no mercado de Giovanni. Ele estava lá, reagiu e foi morto pelos criminosos. Naquele instante, o mundo de Melissa desabou. As palavras da mãe pareciam ecoar em um vazio imenso, e o impacto da notícia foi mais forte do que qualquer dor física que ela pudesse estar sentindo. Ela agarrou a barra da cama com força, com as pernas fraquejando. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou, quase em um estado de choque. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Melissa, misturando-se com a angústia e a descrença. O golpe da notícia era tão devastador quanto inesperado. Giovanni, que havia sido seu pilar de força e amor durante toda a gravidez, agora estava ausente, levado de forma brutal e cruel. Melissa queria gritar, queria correr para estar com ele, mas o peso da gravidez e a necessidade de cuidados médicos a mantinham presa ao hospital, sem condições físicas e emocionais para comparecer ao funeral de Giovanni. A dor de Melissa era quase insuportável. O luto pela perda do marido, somado à situação precária que ela e os bebês estavam enfrentando, parecia esmagar qualquer esperança que restava. Ela se encontrava em uma profunda solidão, lutando para lidar com a tristeza e o vazio deixados pela morte de Giovanni, enquanto também tentava se preparar para a chegada dos 4 filhos. Como se não bastasse, a notícia da morte de Giovanni também trouxe um impacto severo nas finanças da família. Giovanni era o principal provedor, e a perda dele não apenas deixou um vazio emocional, mas também mergulhou Melissa em uma nova e angustiante batalha pela sobrevivência. As despesas médicas continuavam a aumentar, e sem o apoio financeiro de Giovanni, a pequena família estava diante de um futuro incerto e assustador. Com a responsabilidade de cuidar de 4 bebês e lidar com a perda avassaladora de seu companheiro, Melissa enfrentava uma nova realidade dolorosa e solitária. O caminho à frente era repleto de desafios inimagináveis, e a força dela seria testada de maneiras que ela nunca havia previsto. Assim, a tragédia que atingiu Melissa e Giovanni rapidamente se espalhou pelas mídias sociais e pelos noticiários locais. A história de uma mulher grávida de 4 filhos, agora viúva após um assalto brutal, tocou profundamente o coração de muitas pessoas. A cobertura da mídia era incessante, reportagens em jornais, matérias de TV e posts virais em plataformas digitais aconteciam em um ritmo diário. O caso de Melissa capturou a atenção nacional de uma forma que ela nunca havia imaginado. As imagens de Melissa em seu leito de hospital, sua expressão de dor misturada com a esperança de um futuro incerto, foram transmitidas por todo o país. A cobertura detalhava a tragédia de maneira sensível, destacando a luta de Melissa e sua gravidez de 4 bebês. Isso não passou despercebido pelo público que, tocado pela história, começou a se mobilizar para ajudar. As doações começaram a chegar em um fluxo constante. Inicialmente eram pequenos pacotes, contendo roupas de bebê, fraldas e fórmulas. Esses itens, embora simples, eram cruciais para Melissa, que enfrentava a imensidão de cuidar de 4 recém-nascidos. Cada pacote que chegava era uma lembrança do carinho e da solidariedade de estranhos que queriam fazer a diferença. Aquela doação chegou como um alívio inesperado e bem-vindo. Embora a dor da perda de Giovanni e os desafios de parir 4 filhos pequenos fossem pesados, a solidariedade que ela recebeu proporcionou um pouco de conforto e esperança. Ainda repleto de incertezas, o futuro de Melissa parecia um pouco menos assustador com o apoio da comunidade e de pessoas que, apesar de não a conhecerem pessoalmente, estavam dispostas a estender a mão e fazer a diferença em sua vida. Poucos meses depois, após o parto dos 4 bebês, ficou claro que a luta de Melissa estava longe de acabar.
Os bebês nasceram prematuros e cada um deles necessitava de cuidados intensivos imediatos. O hospital, que já era um segundo lar para Melissa, estava agora repleto das máquinas e monitores que acompanhavam o delicado estado de saúde dos recém-nascidos. A equipe médica, composta por neonatologistas e enfermeiras especializadas, trabalhou de forma incansável, oferecendo todos os recursos e conhecimentos disponíveis para garantir a sobrevivência dos pequenos. A primeira vez que Melissa viu seus filhos foi uma mistura de alegria e apreensão. Cada bebê estava em uma incubadora, cercado por tubos e fios que monitoravam seus sinais vitais e forneciam os cuidados essenciais. Ela se esforçava para se manter forte, mas as lágrimas eram inevitáveis ao ver o estado frágil de seus filhos. A cada dia que passava, a equipe médica oferecia pequenas atualizações sobre o progresso dos bebês. Os médicos explicavam com paciência cada detalhe do tratamento e das intervenções necessárias, e Melissa ouvia com um misto de esperança e desespero. Mesmo as menores melhorias eram comemoradas, e ela passava horas sentada ao lado deles, tocando os pequenos dedos dos bebês através das aberturas nas incubadoras, conversando com os filhos e lhes dando palavras de encorajamento, como se eles pudessem entender. Enquanto Melissa lutava com o peso emocional e físico dessa nova realidade, o apoio da comunidade se mostrava mais valioso do que nunca. As doações continuaram a chegar, e muitas das pessoas que haviam contribuído anteriormente estenderam ainda mais a mão, oferecendo apoio contínuo. Roupas e fraldas adequadas para prematuros, itens essenciais para cuidados com os bebês e contribuições financeiras ajudavam a aliviar a pressão sobre Melissa. Ao longo das primeiras semanas, a esperança de Melissa se renovava a cada pequena vitória. A equipe médica, embora sempre cuidadosa e realista sobre os riscos, oferecia palavras de encorajamento, e o progresso dos bebês, embora lento, era um sinal de que a determinação de Melissa estava dando frutos. Toda pequena conquista, seja o aumento de peso de um bebê ou a redução da ventilação assistida, era celebrada com uma alegria silenciosa, como um sinal de que o pior estava passando e que a recuperação era possível. Mesmo assim, o frenesi da cobertura midiática sobre a tragédia e a luta de Melissa começou a diminuir gradualmente. As câmeras e os repórteres que antes estavam sempre presentes, agora davam lugar a uma cobertura mais esporádica. O interesse público, que havia sido intenso e constante durante o primeiro mês após o nascimento dos bebês, foi se dissipando conforme o tempo passava. As doações, que haviam chegado em um fluxo constante, também começaram a cessar. O apoio financeiro e material que Melissa havia recebido estava diminuindo, deixando-a com recursos limitados para enfrentar os desafios que surgiam. Com o esfriamento do interesse público e a cessação das doações, a rotina de Melissa se transformou radicalmente. Ela se viu obrigada a depender apenas da ajuda da mãe e de alguns amigos próximos. Sua mãe, que havia sido uma fonte constante de apoio emocional, estava agora também ajudando com cuidados e assistência prática, sempre que possível. Alguns amigos leais continuavam a oferecer seu apoio, mas a ajuda se tornava cada vez mais esporádica, e Melissa sabia que precisava encontrar uma solução para sustentar a família. Foi então que Melissa decidiu buscar um emprego. A necessidade de prover para seus 4 filhos e garantir que eles tivessem o essencial para crescer e se desenvolver se tornou uma prioridade. Após algum tempo de procura, ela encontrou uma vaga em uma linha de produção em uma fábrica de eletrônicos. O trabalho era duro e exigente, mas Melissa estava determinada a fazer o que fosse necessário para garantir a segurança e o bem-estar de seus filhos. Com o novo emprego em sua rotina, os dias de Melissa se tornaram uma maratona de esforço físico e emocional. Ela acordava cedo para preparar os bebês
e deixá-los sob os cuidados da mãe ou de uma babá temporária antes de ir para a fábrica. O trabalho na linha de produção era exaustivo e monótono, mas Melissa se agarrava à ideia de que cada grão de esforço estava contribuindo para o futuro de seus filhos. Suas mãos estavam frequentemente cansadas e suas costas doíam, mas o amor inabalável que sentia por seus filhos era a força que a mantinha em movimento. As noites eram igualmente desafiadoras. Depois de um longo dia de trabalho, Melissa voltava para casa, onde as tarefas nunca cessavam. Havia roupas para lavar, fraldas para trocar e refeições para preparar. Ela se esforçava para criar um ambiente seguro e amoroso para seus filhos, mesmo quando a exaustão a dominava. Apesar do desgaste físico e mental, Melissa fazia questão de passar tempo de qualidade com os filhos, lendo histórias e oferecendo o carinho e a atenção que eles precisavam. À medida que os anos se passavam e os 4 filhos de Melissa cresciam, a dinâmica familiar começou a mudar de forma significativa. O que antes era um ambiente de colaboração e apoio se transformou em um cenário onde as discussões e desentendimentos se tornaram cada vez mais frequentes. A casa, que havia sido cheia de risadas e conversas animadas, estava agora marcada por um clima de tensão e distanciamento. Os irmãos que antes compartilharam uma infância marcada por desafios e solidariedade começaram a seguir caminhos diferentes. Enquanto alguns se dedicavam intensamente aos estudos, buscando um futuro acadêmico, outros encontravam refúgio nos esportes ou nas artes. Cada um estava em sua própria jornada, e essa busca por identidade pessoal acabou criando um afastamento claro entre eles. As tensões eram alimentadas por questões materiais e diferenças sobre o futuro. As limitações financeiras, que sempre haviam sido uma preocupação constante para Melissa, começaram a se manifestar em disputas sobre recursos e prioridades. A falta de uma comunicação eficaz aumentava os problemas, dificultando que a família entrasse em consenso. Melissa tentava intervir e mediar as discussões, mas a tarefa era quase impossível. Ela sentia o peso de sua responsabilidade como mãe e a dor de ver os laços familiares enfraquecendo. Parecia que a unidade que havia sido tão vital durante a infância dos filhos estava se dissolvendo. As conversas, antes animadas e cheias de vida, tornaram-se escassas, substituídas por silêncios prolongados e discussões ásperas. Quando os 4 gêmeos chegaram à adolescência, o afastamento entre eles se tornou ainda mais evidente. As divergências sobre o futuro e os interesses pessoais criavam barreiras que pareciam quase intransponíveis. Com o coração pesado, Melissa observava o desenrolar da situação. A saudade dos tempos em que Giovanni estava vivo era uma constante em sua vida, como uma lembrança dolorosa de um tempo em que a família parecia mais unida e feliz. Pensar que o marido jamais conheceu os filhos partia seu coração em 1000 pedaços. As memórias de Giovanni, de sua presença amorosa e de seu apoio incondicional eram um alento para Melissa em momentos de solidão e frustração. Ela frequentemente se pegava relembrando as conversas que tiveram e a maneira como ele havia contribuído para a construção de um lar cheio de amor e esperança. Esses pensamentos a confortavam, mas também aumentavam o vazio deixado pela sua ausência. Apesar dos problemas constantes e das dificuldades que a vida lhe impunha, Melissa se esforçava para ser o pilar inabalável da família. Ela carregava o peso de manter a esperança viva, não apenas para si mesma, mas para seus filhos. Em meio ao turbilhão emocional e às tensões familiares, ela tentava transmitir a importância da unidade e do amor que haviam sido os pilares da vida de Giovanni. Melissa sabia que a ausência do marido era um vazio que não poderia ser facilmente preenchido, e a luta diária para manter a coesão familiar deixava marcas profundas nela. Cada desentendimento entre os filhos,
Cada discussão sobre o futuro e cada momento de distanciamento eram uma lembrança dolorosa das dificuldades que ela enfrentava. No entanto, ela não deixava que isso a desanimasse. Melissa continuava a se esforçar para ser um exemplo de paciência, resiliência e amor. Ela tentava criar momentos em que a família pudesse se unir, como jantares semanais e atividades conjuntas. Mesmo que essas tentativas muitas vezes resultassem em discussões, Melissa não desistia. Ela acreditava que, com o tempo, seus filhos poderiam redescobrir o valor dos laços familiares e a importância de se apoiarem mutuamente. Melissa falava frequentemente sobre as memórias de Giovanni, compartilhando histórias sobre seu caráter e os princípios que ele valorizava, esperando que essas recordações ajudassem seus filhos a entenderem a profundidade do amor e da união que ele sempre prezou. No entanto, com o passar dos anos, a vida dos irmãos continuou a seguir direções distintas. Cada um estava cada vez mais absorvido em seus próprios interesses e desafios, o que só aumentava as tensões e desentendimentos. Melissa lutava para equilibrar o desejo de ver seus filhos unidos com a realidade de que eles estavam se afastando. O esforço de Melissa para ensinar seus filhos a resolverem suas diferenças e a se apoiarem mutuamente parecia estar longe de alcançar os resultados desejados. Apesar de todo o seu empenho, as dificuldades persistiam e a sensação de frustração se tornava cada vez mais palpável. Ela sentia como se estivesse nadando contra a corrente, tentando manter a esperança e a coesão familiar enquanto enfrentava um cenário que parecia desmoronar ao seu redor. Ainda assim, Melissa não deixava a esperança morrer. Ela continuava a acreditar que, apesar das adversidades, a família poderia encontrar uma nova forma de unidade. A força e a determinação que haviam definido sua vida até aquele ponto eram também a base de sua luta contínua. Melissa se esforçava para ensinar seus filhos sobre a importância dos laços familiares e a necessidade de se apoiar em momentos difíceis, mesmo quando as evidências pareciam sugerir que suas tentativas não estavam surtindo o efeito desejado. No entanto, quando os filhos de Melissa completaram 20 anos, a realidade da separação familiar se tornou ainda mais evidente. Era quase impossível reunir todos para uma refeição, um símbolo simples de unidade e conexão. Cada um havia construído sua própria vida, seguindo caminhos distintos que os afastaram ainda mais. Os compromissos profissionais, os relacionamentos pessoais e as diferentes prioridades tornavam difícil para todos se encontrarem em um mesmo lugar. Melissa, com o coração pesado, se encontrava frequentemente revisitando as memórias de um tempo em que a família estava unida, lembrando-se das refeições em torno da mesa, das conversas animadas e dos momentos de alegria compartilhada. Assim, a dor da separação tornou-se uma constante em sua vida. O que antes era um lar repleto de risos e interação, agora parecia uma coleção de fragmentos dispersos. Melissa sentia a falta da conexão que uma vez definiram sua família, e cada tentativa de reunir todos era recebida com desculpas e adiamentos, o que aumentava ainda mais a sensação de distanciamento. Mesmo assim, a vida, com sua imprevisibilidade, estava prestes a apresentar um evento inesperado que forçaria todos a confrontar a importância dos laços familiares. Certa tarde, Melissa recebeu uma ligação que mudou o curso dos acontecimentos. Seu médico lhe informou que ela estava enfrentando uma condição de saúde grave, que exigia um tratamento urgente e complexo, pois, se tratado a tempo, não evoluiria para um câncer. O diagnóstico era sério e o tratamento necessário era intenso e carregava um diagnóstico ainda incerto. Melissa até pensou em avisar os filhos sobre aquilo, mas, sabendo que nenhum deles se importaria, preferiu ficar quieta. No dia seguinte, a manhã estava ensolarada e tranquila, e parecia imune às tempestades que a vida às vezes traz. No entanto, essa calma foi abruptamente interrompida quando os celulares dos filhos de Melissa começaram a vibrar
sem parar. As notificações se acumularam e, ao conferir as mensagens, os irmãos descobriram a notícia devastadora. Sua mãe havia sofrido um derrame e estava sendo levada às pressas para o hospital. O choque e a preocupação tomaram conta de cada um deles instantaneamente. As rotinas diárias, que antes pareciam intransigentes e imutáveis, foram deixadas para trás, enquanto cada um dos 4 irmãos começava a fazer os preparativos para se dirigir ao hospital. Era uma cena de frenesi, onde a realidade da gravidade da situação se impôs com uma força inegável. Quando chegaram ao hospital, a atmosfera estava carregada de tensão e medo. O ambiente, normalmente um espaço neutro e clínico, parecia estar envolto em uma nuvem de apreensão e incerteza. Melissa estava sob cuidados intensivos e a necessidade de estar ao lado dela era um sentimento profundo e compartilhado por todos. Os irmãos se encontraram no saguão do hospital e, pela primeira vez em muito tempo, a presença deles juntos foi marcada por um senso de urgência e solidariedade. Apesar da tensão usual entre os irmãos, o foco estava claramente em Melissa e na necessidade de assegurar que ela recebesse o melhor cuidado possível. Um deles assumiu um papel de liderança natural e tomou a iniciativa de intervir. Ele se aproximou do balcão da recepção com a expressão determinada e seu tom de voz firme, mas carregado de preocupação. "Precisamos ver nossa mãe. A situação é crítica e queremos estar com ela", ele afirmou, com a voz carregando o peso de toda a situação. O médico responsável, ao ouvir a descrição da urgência e da emoção nos olhos dos filhos, fez uma pausa para considerar o pedido. Ele compreendia a importância emocional desse momento e sabia o quanto era vital para a família estar junta. Após uma breve consulta com a equipe e uma rápida avaliação, o médico concordou em fazer uma exceção. O protocolo normalmente rígido foi flexibilizado, permitindo que todos os 4 irmãos fossem admitidos no quarto onde Melissa estava sendo tratada. No momento em que os irmãos entraram no quarto, o impacto da cena era inegável. Melissa estava visivelmente frágil, com a pele pálida e os olhos cansados, refletindo o trauma do derrame. Mesmo assim, ao ver seus 4 filhos reunidos ao seu redor, um sorriso fraco, mas genuíno, se formou em seu rosto. Era um sorriso carregado de alívio e amor profundo, um sinal de que, apesar das circunstâncias, a presença deles trazia conforto. "Foi preciso um golpe para todos vocês se reunirem finalmente." "Funcionou, hein?" Melissa comentou com uma leveza que contrastava com a seriedade do momento. A brincadeira leve, embora tingida de uma amarga verdade, ajudou a aliviar um pouco da tensão no ar. Os irmãos, tocados pela tentativa de Melissa de manter um espírito positivo, sentiram uma onda de calor e familiaridade que havia sido há muito tempo esquecida. Melissa olhou para cada um dos filhos, com os olhos brilhando em um misto de gratidão e uma sabedoria duramente conquistada. "Eu sempre esperei que um dia vocês encontrassem o caminho de volta para o que realmente importa. Apesar de todas as dificuldades e desafios, nunca deixem de valorizar a família." Com a voz embargada, Melissa começou a falar sobre a importância da unidade familiar. "Imaginem nossa família como uma árvore", ela disse, com a voz carregada de emoção e sinceridade. "Cada um de nós é um galho. Para que a árvore sobreviva e prospere, todos os galhos precisam estar conectados ao tronco. Se um galho se afasta ou se rompe, a árvore enfraquece. Mas quando todos estão unidos, mesmo diante das tempestades, a árvore continua a crescer e a se fortalecer." Os irmãos ouviram atentamente, absorvendo o significado profundo do que a mãe falava. A imagem da árvore com seus galhos conectados e interdependentes ofereceu uma clareza que palavras diretas não conseguiam capturar. Melissa continuou, com a voz ainda firme apesar de sua fraqueza. "Vocês têm
a chance de manter a árvore de nossa família forte e saudável. Não importa o quão distante ou ocupado cada um esteja. Lembrem-se de que a conexão entre vocês é vital. Em momentos de crise, é quando devemos nos apoiar mais uns nos outros. O silêncio que se seguiu às palavras de Melissa era denso e carregado de significado. Cada irmão parecia refletir sobre o que foi dito, e a metáfora da árvore serviu como um poderoso lembrete do que estavam perdendo e do que ainda poderia ser recuperado. A presença de todos, unida pela necessidade de apoiar Melissa, foi um momento crucial de reflexão e renovação. A crise trouxe um novo senso de propósito e uma oportunidade para reconstruir a união da família, oferecendo um vislumbre de esperança e um caminho para a reconciliação. Com uma sensação de urgência e a percepção de que a mãe estava passando por um momento crítico, os irmãos sentiram uma renovada determinação de mudar suas atitudes. O peso dos últimos anos, cheio de desentendimentos e distâncias, começou a se dissipar. Eles reconheceram a necessidade de se apoiarem mutuamente e de manter seus laços fortes, não apenas por Melissa, mas para o bem da própria família. A atmosfera no quarto mudou conforme cada um dos filhos. Agora, repletos de um novo senso de compromisso, começou a falar. Cada um dos irmãos, à medida que tomava a palavra, expressava arrependimento e uma promessa de mudança. Quando o último irmão terminou suas desculpas, um silêncio reconfortante se estabeleceu no quarto. Melissa, ao ver a resposta sincera e emocional de seus filhos, sentiu um alívio profundo e um sentimento de paz que há muito tempo ela não presenciava. As palavras e os compromissos feitos por seus filhos foram como um bálsamo para seu coração cansado. Ela sabia que, apesar das dificuldades que ainda enfrentariam, a mensagem de amor e união estava finalmente sendo compreendida e aceita. Assim, o desejo de Melissa de ver seus filhos reunidos e apoiando uns aos outros estava começando a se realizar. A crise havia se tornado um catalisador para a reconciliação, e o momento de dor e incerteza estava gerando uma nova perspectiva sobre a importância da família. O sinal de que os laços, embora testados e enfraquecidos ao longo dos anos, ainda eram fortes e valiosos, trouxe um consolo significativo para Melissa. Naquele instante, a família estava se reunindo de uma maneira que nunca havia acontecido antes. O desejo de Melissa de ver seus filhos unidos estava se concretizando, e isso trouxe um sentimento de esperança renovada. Apesar das dificuldades que ainda se apresentavam, o passo que estavam dando para se reconectar e se apoiar mutuamente oferecia uma luz no fim do túnel, sinalizando que, mesmo em meio a desafios, o amor e a união poderiam prevalecer. Com o passar do tempo, Melissa começou a se recuperar de seu derrame. O caminho foi longo e exigente, mas a determinação de Melissa e o apoio contínuo de seus filhos ajudaram-na a retomar a saúde e a vitalidade. A experiência dolorosa e os momentos críticos que haviam vivido juntos deixaram uma marca duradoura em cada um deles, mas também plantaram as sementes para uma transformação positiva na dinâmica familiar. Os irmãos, agora com uma nova compreensão da importância da união familiar, começaram a se reunir com mais frequência. Esses encontros, que antes eram raros e muitas vezes forçados, passaram a ser momentos esperados e apreciados. Eles encontraram maneiras de incorporar essas reuniões em suas agendas lotadas, equilibrando suas vidas pessoais com o compromisso de apoiar e estar presentes para a família. Assim, a presença constante de Melissa e o esforço coletivo dos irmãos para manter a unidade ajudaram a restaurar os laços que haviam sido enfraquecidos. As conversas, os almoços em família e as celebrações, agora, eram preenchidos com um sentimento genuíno de conexão e suporte mútuo. Cada um começou a perceber o valor das relações familiares
e o impacto positivo que poderiam ter uns sobre os outros. Ao observar o crescimento e a mudança em seus filhos, Melissa sentiu um profundo alívio e felicidade. O desejo de ver seus filhos unidos não apenas foi realizado, mas também superado pelas ações e pelo carinho que eles demonstraram uns pelos outros. A casa, que uma vez havia sido marcada pela distância e pelas discussões, agora estava cheia de risos e apoio. Através da luta e da recuperação, Melissa e seus filhos descobriram que, no final, a verdadeira força da família reside na capacidade de se unir e se apoiar, independentemente das dificuldades. A história deles é um testemunho da importância de valorizar e cuidar das relações familiares, mostrando que, com amor e dedicação, é possível superar até mesmo os desafios mais difíceis e construir uma rede de apoio sólida e duradoura. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.